Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula de matemática sobre o assunto combinação. Nessa videoaula eu vou resolver esse lindo exercício aqui, que é até bem tranquilo. E nós estamos caminhando para chegar nos exercícios mais difíceis. Mas você tem que seguir aula a aula. E se estiver gostando, você tem que seguir aula a aula. E se estiver gostando, deixa seu joinha aí, beleza? Vamos lá para o exercício. Turminha, acompanhe a leitura. Uma junta médica deverá ser formada por 4 médicos. Deixa eu destacar aqui. Então, 4 médicos e 2 enfermeiros, total de 6 pessoas. Tá? De quantas maneiras ela poderá ser formada se estão disponíveis 10 médicos e 6 enfermeiros? Turminha, como já havia dito, o exercício é de combinação, mas mesmo assim eu vou explicar por que é combinação e não é arranjo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês qual seria o erro mais grave que um aluno poderia cometer se ele conseguisse achar que resolveu a questão. Dá uma olhada aqui, ó. Uma junta médica deverá ser formada por 4 médicos e 2 enfermeiros. Então ele acha que essa junta médica é formada por 6 pessoas, tá? Aí continua. De quantas maneiras ela poderá ser formada se estão disponíveis 10 médicos e 6 enfermeiros? Aí ele fala assim, elementos disponíveis. 10 com 6, 16. Aí ele vai lá e faz a combinação de 16 elementos escolhidos de 6 em 6. Aqui estaria totalmente errado. Tá? Porque nesse caso, quando você faz esse tipo de combinação, você não garante que vão ter apenas 2 enfermeiros e 4 médicos. Pode até acontecer o contrário. Nesse tipo de caso, você poderia ter 4 enfermeiros e só 2 médicos. E poderia ter outros tipos de combinação. Então, não é assim que resolve. Como nós temos que resolver? Assim, ó. Primeiro, vamos fazer a leitura. Uma junta médica deverá ser formada por 4 médicos. Então, vou colocar aqui, ó. Médicos, eu tenho 4. Não, eu quero 4. 4 médicos e 2 enfermeiros. Enfermeiros, eu quero 2. Beleza. Enfermeiros. De quantas maneiras ela poderá ser formada se estão disponíveis 10 médicos? Então, vou colocar aqui, ó. Eu tenho 10 médicos para selecionar 4, entenderam? 10 médicos e 6 enfermeiros. Eu tenho 6 enfermeiros para selecionar 2. Beleza, então eu já entendi o que eu quero. A pergunta é arranjo ou combinação? Vamos pegar aqui no caso dos enfermeiros. Você tem 6 enfermeiros. Vamos supor que você tem o enfermeiro A, B, C e assim vai. Você tem A, B, C, D, até dar 6 enfermeiros. Aí você escolheu o enfermeiro nessa ordem, B, e depois escolheu o enfermeiro A. Então você escolheu o enfermeiro B e o enfermeiro A. Ó, vocês vão lá naquela sala que vocês agora fazem parte do grupo. Aí eles vão lá. Veja que não tem cargo. O primeiro escolhido não ganha mais do que o outro. O primeiro escolhido não tem mais poder do que o outro. Então, se a escolha fosse A e depois B, o resultado seria o mesmo. Quando esse tipo de coisa acontece, que a escolha de mesmos elementos, a escolha dos mesmos elementos em ordens trocadas não produz um novo resultado, se trata de combinação. E se você fizer esse pensamento com os médicos, vai dar o mesmo resultado. Agora, olha como que você vai responder isso. Você vai lá e fala assim, poxa, eu quero criar uma junta médica, essa junta médica vai ser composta de 4 médicos e 2 enfermeiros. Então, nós podemos dizer que você tem 2 grandes decisões a ser tomadas. A primeira decisão é escolher os médicos. A segunda decisão é escolher os enfermeiros. Então, você vai colocar lá assim, ó, primeiro eu tenho que escolher os médicos, vezes, e escolher os enfermeiros depois. Tá, mas os médicos têm quantos? Tem 10.
Você quer escolher quantos? 4. Então, você tem uma combinação de 10 médicos disponíveis para escolher 4. Escolher os médicos passa para os enfermeiros. Você tem uma combinação de 6 enfermeiros para escolher 2. Tranquilo, né? E agora vamos responder aqui, ó. Calculando separado, tá? A combinação de 10 para escolher 4 é igual a 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 10 menos 4. Vou escrever 10 menos 4 fatorial. Gente, ó, 10 menos 4 vai dar 6 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 10 até chegar no 6. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial e trava. Dividido por... Aqui, 4 fatorial também vou desenvolver. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E trava. 10 menos 4, vou colocar aqui, 6 fatorial. Porque eu já sei que esse 6 fatorial vai cancelar esse. E agora eu tenho que multiplicar e dividir. Só que para não ficar muito grande a minha conta, eu vou fazer assim, ó. Vê se você concorda comigo. Esse 4 vezes esse 2 dá 8. 4 vezes 2, 8. Então, esses dois carinhas cancelam o 8 lá em cima. O 9 dividido por 3 dá 3. Então, aqui sobra 3, ó. Aí você faz assim, ó. 3 vezes 10, 30. 7 vezes 30, 210. Então, nós temos 210 maneiras distintas de escolher 4 médicos num grupo de 10. Vamos fazer agora com os enfermeiros. A combinação de 6 para escolher 2. Isso vai dar 6 fatorial, 2 fatorial. Gente, mais rápido. 6 menos 2, 4 fatorial. Aí vai 6 fatorial. Não, assim não, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, para travar com esse aqui. Dividido, 2 fatorial é 2 mesmo, que é 2 vezes 1, e 4 fatorial aqui. Corta, corta. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Então, o que nós temos? 210 grupos com 4 médicos, num total de 10 disponíveis que eu podia selecionar. 15 grupos de 2 enfermeiros, num total de 6 enfermeiros que eu podia. Que conta que eu tenho que fazer com eles? Multiplicar. Então, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, 15 não, vou colocar na ordem lá. 210 vezes 15, certo? Se fosse 210 vezes 10, daria 2.100. A metade de 2.100 é 1.050. 2.100 com 1.050, 3.150. 3.150. E pronto. Tranquilo? Pessoal, você confiou na minha conta? Se você não confiou na minha conta, faz aí rapidinho. Não vai errar uma questão porque você fez uma conta de cabeça e está com preguiça de conferir. Por exemplo, eu vou pegar a calculadora e vou fazer 210 vezes 15. 3.150. Sim, deu certo, mas tem que conferir. Não vai errar a questão no vestibular, alguma coisa, porque quer fazer a conta de cabeça. Beleza? Turminha, resolvemos então mais um exercício, não foi tão difícil, mas tem essa teoria aqui de multiplicar casos distintos, né? Que alguns alunos errariam fazendo assim. Coloca aí nos comentários se você já errou alguma questão igual essa, se você erraria ou se para você isso aqui é tranquilo. Beleza? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Fui!